Salve Maria Imaculada! Sejam todos bem-vindos a este canal. Eu me chamo Leonardo, para quem não me conhece, e para quem me conhece também. E este é o canal católico que mais pretende falar a respeito de história, né? Da história sagrada, da história do Antigo Testamento, da história da Igreja, a visão dos Santos Padres, né? E hoje estou aqui para dar continuidade na live anterior, né? Da história que a gente está tratando, que é a Judéia no primeiro século. A gente parou ali nos anos 48, né? E hoje a gente vai dar uma visão aí dos anos 48 aos anos 54 ali depois de Cristo, né? Finalizando ali com a morte do imperador Cláudio César, né? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe, né? Para que mais pessoas possam estar tendo acesso a este documento, né? A este conteúdo. Eu preparei, né, o documento para essa live de hoje. Eu vou preparando ele durante um tempo, né, que eu vou ter. Então vamos lá, né? Eu vou abrir aqui o nosso querido programinha, né? Dessa vez eu vou abrir o PDF porque ele está mais leve que o Word. Então aqui, né, a segunda parte, né, os anos que a gente vai tratar é do 48 a 54, né? A província romana da Judéia. Então aqui você já pode ver o templo, né? A Fortaleza Antônia, o Pátio das Mulheres, né? O Pátio dos Gentios ali, onde os pagãos tinham acesso. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Também ali, né, a Sala do Templo, a Assembleia do Sinédrio, né? A Escola Rabínica, as muralhas, Porta Formosa. E vocês notem, né, que aqui, ó, é o pináculo do templo, né? Era a parte mais alta ali do templo, né, das muralhas ali, onde Satanás tentou Nosso Senhor Jesus Cristo, né, para que ele pulasse do pináculo do templo, né? E também onde vai ser o martírio de São Tiago o Justo, né, o primeiro bispo de Jerusalém. A classe sacerdotal lá, depois do Sinédrio, vão jogar ele lá de cima. A gente vai tratar sobre isso quando a gente chegar lá no ano 62, né? Foi a data do martírio dele. Que é o Pórtico de Salomão, né? O portal por onde Nosso Senhor Jesus Cristo entrou ali, na entrada triunfal, né? Então, a gente vai começar aqui, né, a ler pelo Evangelho de São Marcos, né? Na live passada, né, eu falei que a gente ia ler os Evangelhos, né? A gente leu o Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. Hoje a gente vai ler o Evangelho de São Marcos, né? Capítulo 13, que trata do mesmo tema ali, né? Da destruição de Jerusalém, né? Da grande tribulação que havia dentro de Jerusalém. Então, vamos lá, né? Aqui é a introdução. O que diz aqui, né? Então, ao sair do templo, né? Que é Jesus ali saindo do templo, disse-lhe uma dos seus discípulos, né? Nosso Senhor estava ali saindo do templo, ali, né? Do portal, atravessando o Vale do Cedron, né? Indo para o Monte das Oliveiras, né? Então, um discípulo perguntou, né? Mestre, vê que pedras e que construções. Disse-lhe Jesus, né? Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Né? Nosso Senhor, então, foi claro ao dizer sobre a destruição de Jerusalém, né? Destruição do templo. Então, olha só, ele se sentou ali, né, no Monte das Oliveiras, frente ao templo, né? Ali tinha uma visão panorâmica ali do templo e da cidade de Jerusalém, né? Então, quem estava com os discípulos que estavam com Nosso Senhor, né, era São Pedro, o apóstolo, que, aliás, São Pedro aqui, ele é a fonte primária do Evangelho de São Marcos, né, como a gente viu na live passada. O Evangelho de São Marcos
ali tem como origem a pregação de São Pedro em Roma, né? São Marcos começou a escrever ali o Sermão de São Pedro, a pedido da população de Roma, né? Dando origem ao Evangelho de São Marcos ali, né? No ano 42. Também aqui tem São Tiago, né? Creio que ele seja o São Tiago ali, irmão de São João, que foi martirizado ali, né? No ano 41, né? Que foi degolado pela espada. Ali pela perseguição do rei Herodes Agripa I, né? Que ele suscitou ali contra a igreja para agradar os judeus. A gente tem São João aqui do Apocalipse, né? E André, irmão de São Pedro, né? Santo André, que foi crucificado ali em cruz de forma de X, né? Então, eles lhe perguntavam em particular, né? Dize-nos quando será isso, né? Ou seja, quando será quando que essas pedras, né, vão ser demolidas, né? Essas pedras do templo, quando é que ele vai ser demolido? E qual o sinal de que todas essas coisas estarão para acontecer, né? Os sinais ali, o sinal ali de que que seria o sinal, né, de que todas essas coisas estarão para acontecer, ou seja, a destruição do templo, né? Veja que São Marcos ele liga a pergunta ali à destruição de Jerusalém, né? Quando São Mateus fala da parousia, né? Ou seja, da presença de Cristo ali, né? A presença de Deus, que seria ali, né? Que se daria ali durante a destruição de Jerusalém, né? São Marcos liga esse sinal à destruição de Jerusalém, né? Fica muito claro isso, né? Quando será isso e qual o sinal de que todas essas coisas estarão para acontecer, né? Essas coisas o quê? A destruição de Jerusalém. Então Jesus começou a dizer-lhes, né? Atenção, atenção, para que ninguém vos engane, né? Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, ou seja, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvides falar de guerras e de rumores de guerras, não vos alarmeis. É preciso que aconteçam. Mas ainda não é o fim, né? Ou seja, o fim daquela era. Os falsos cristos enganando muitos ali, e as guerras ainda não era o fim daquela era. Pois levantar-se a nação contra a nação, né? Ou seja, ali o partido dos judeus ali dividido contra si mesmo, né? Dentro de uma guerra civil, dentro de Jerusalém, e o reino contra reino, né? O Império Romano ali, né? Dentro de uma guerra civil, onde os imperadores estavam brigando pelo poder, né? Então, a nação contra a nação, o reino contra reino, né? E haverá terremotos em todos os lugares e haverá fome, né? A gente já tratou da fome ali sob Cláudio, e vai ter uma outra fome ali bem maior, bem mais tensa ali dentro do cerco de Jerusalém. E terremotos também, vai estourar um ali no começo da Guerra Civil dentro de Jerusalém, né? E também vai ter alguns outros terremotos ali que vai acontecer em Roma, né? Durante esse ano dos 4 imperadores ali, né? Dentro da Guerra Civil dentro de Roma. Quem vai narrar isso também é Tácito, né? E Joséfo, do qual eu também me sirvo bastante. Então, isso é o princípio das dores, né? De parto. Né? A mulher está para dar luz, né? Então ela sente as dores do parto. Ainda não era o nascimento ainda, né? Então, fica aí de sobreaviso, né? Agora, Nosso Senhor vai se dirigir aos discípulos também, né? O que vai acontecer com eles aqui, prevendo a perseguição da parte dos judeus, né? A gente tem que ter em mente que a perseguição à igreja começou da parte dos judeus, não da parte do Império Romano. Da parte do Império Romano vai começar só com César Nero, né? Então, aqui, desde Santo Estevão até ali São Tiago Justo, né? Vai ser os judeus, né? Olha só, entregava-vos aos sinédrios, né? E às sinagogas, e sereis açoitados, né?
O Sinédrios aqui era um tribunal ali, né, feito pelo sumo sacerdote, né, a classe sacerdotal, e dentro das sinagogas também, né. E o açoitamento ali também, né, foi onde São Paulo também foi açoitado. E vos conduzirão perante governadores e reis, né. Isso aqui é importante. São Paulo ali vai ser conduzido também perante Félix também, né, e reis, né. O próprio Herodes Agripa I ali, né, que executou São Tiago e aprisionou São Pedro, né, também tem os imperadores, né. Isso aqui era para dar testemunho perante eles, né. É necessário que primeiro o evangelho seja proclamado a todas as nações, como a gente também viu, todas as nações ali, né, fora da terra de Israel, que envolve todo o ecumenê, né, toda a terra habitada ali do domínio do Império Romano, né. Então ali seria o evangelho pregado a todas as nações, né. Então, quando, pois, os levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for indicado naquela hora, isto falarei, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo, né? O irmão entregará o irmão à morte, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, né? Ou seja, o fim daquela era, esse será salvo, né? Então, aqui Nosso Senhor vai falar o que vai ser esse fim, né? É o fim de Jerusalém. Então, olha só, quando vides a abominação da desolação, né, instalada onde não devia estar, ou seja, o lugar santo, ali, né, de que falou também São Mateus, o lugar santo que fica no templo, né, de Jerusalém, não devia estar ali, né, mas infelizmente a abominação entrou ali onde não devia estar, que o leitor entenda, né, então os que estiverem na Judéia, né, fujam para as montanhas. As montanhas ali, né, eram lugares de refúgio, né. Isso aqui é uma visão também ali dos Macabeus, né, na época de Antíoco Epífanes, quando ele faz aquela perseguição a Israel, né, os Macabeus eles fogem também para as montanhas, né, a fim de se refugiarem da perseguição. Então, olha só, aquele que estiver no terraço não desça, nem entre para apanhar alguma coisa em sua casa. Aquele que estiver no campo não volte para trás, a fim de apanhar a sua veste, né? Aí daquelas que estiverem grávidas, estiverem amamentando naqueles dias, né? Dentro dessa tribulação de Jerusalém. Então, olha só, pedir para que isso não aconteça no inverno, né? E também, como diz São Mateus lá, nem no dia de sábado, né? Pois naqueles dias haverá uma tribulação tal como não houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, né? Até agora. E não haverá jamais, né? Depois ali do ano 73, não teve outra tribulação igual essa aqui. Ó, se alguém vos disser, então, não. E se o Senhor não abreviasse esses dias, né? Nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou os dias, né? Então, o foco de nosso Senhor Jesus Cristo aqui era abreviar os dias por causa dos eleitos, né? Ele preveniu os eleitos aqui dos falsos messias e dos falsos profetas e também dizendo para eles fugirem da Judéia, né? Durante esse evento aqui, da grande tribulação, porque não era para os eleitos passar por isso aqui, né? Eles iam sofrer em consequência dessa tribulação aqui, né? Por parte da perseguição dos judeus. Então, olha só. Nosso Senhor volta novamente aqui na tecla, né, dos falsos messias. Então, se alguém vos disser, eis o Messias aqui, né? Eis o Messias aqui. Ou ele ali, não creiais. Hão de surgir falsos messias e falsos profetas, os quais apresentarão sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos, né? Na live passada a gente viu sobre Simão Mago, né? Que fazia prodígios, e também o mago Teudas, né?
um falso profeta também, que enganou muitos ali, né? E, inclusive, Simão Mago ali foi o fundador de uma seita, né? E ele se fazia Deus, né? Então, quando a vós, porém, ficai atentos, né? Eu vos predisse tudo, né? Nosso Senhor falando ali para os 4 discípulos, né? Ficai atentos, eu vos predisse tudo. Então, ficam tranquilos, né? Então, a manifestação gloriosa do Filho do Homem. Naqueles dias, né? Porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas estarão caindo do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados, né? Ou seja, isso aqui é uma forma metafórica de descrever, né, a Israel ali, né? O sol, a lua e as estrelas é símbolo de Israel. Depois de sua destruição, né? O Israel perdeu seu brilho, né? As 12 tribos caiu, que todo aquele sistema religioso caiu, né? Então, aí verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com grande poder e glória, né? É interessante isso aqui que o martírio ali de Santo Estevão, né? O martírio de São Tiago Justo, o bispo de Jerusalém, é ligado justamente à destruição de Jerusalém, né? Ambos os mártires vão citar isso aqui, né? E verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens com grande poder e glória. Santo Estevão ali, ele já contemplou, né, Jesus Cristo ali entre o céu aberto, né? Então, isso aqui é ligado à destruição de Jerusalém também. Ou seja, a visão de que Jesus de Nazaré iria vir destruir Jerusalém. E dentro disso, né, ele enviaria os seus anjos e reuniria seus eleitos, né, dos 4 ventos ali, né, os 4 cantos da terra da Judéia, da extremidade da terra à extremidade do céu. Nosso Senhor fala aqui da parábola da figueira, né, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo, né? Ou seja, o verão está próximo, né? O verão estará vindo daqui 2000 anos depois. Não, o verão está próximo, né? Depois de uma estação vem verão. Então, da mesma forma, né? Quando vós, os discípulos, quando virdes essas coisas acontecendo, né? Tudo que a gente leu aqui, falsos cristos, falsos profetas, guerras, né? Aquela grande tribulação, a abominação no templo de Jerusalém. Quando vê todas essas coisas acontecendo, saber que ele está próximo às portas, né? Em verdade, vos digo que esta geração não passará até que tudo isso aconteça, né? Ou seja, Nosso Senhor lhe deu um prazo, né? Da geração dele ali, de 40 anos, dos anos 30 até os anos 70, onde o templo foi destruído, que aquela geração não ia passar, né? E não passou, e passou. Até que tudo isso aconteça. Tudo isso, né? Não é uma parte, ou metade, ou um pouco, né? É tudo, né? Passarão o céu e a terra, ou seja, aquele céu e aquela terra que existiam antes, ali, né? Dentro daquela geração passou, né? A antiga aliança passou. Agora é novos céus e nova terra, né? A igreja. Minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, somente o Pai. Então, Nosso Senhor lhe determinou um prazo, né? Esta geração não passará. Só que ele não disse o dia e a hora, né? Que ia acontecer, né? Somente o Pai saberia. Então, aqui, né? Como a gente já viu na live passada, né? O começo ali dos falsos messias e falsos profetas, né? Queria explicar aqui que mago, né? Ali nesse sentido de falso profeta é que eles fazem sinais e prodígios ali, né? Para enganar o povo. Esse que é o sentido de mago, né? Então, a gente viu ali Simão Mago, né? Ali nos Atos dos Apóstolos 8, né? E a consequente história dele ali no ano 41, né? No Império ali de Cláudio também. A gente viu sobre Teudas, né? O mago e falso profeta, né? Que está ali nos Atos dos Apóstolos 5. Que ele morreu ali nos anos 46, né?
E a gente vai ver hoje, que a gente esqueceu de ver, sobre Bar Jesus, né? Traduzindo ali, filho de Jesus, o nome dele. Que também era mago e falso profeta. Ele é descrito ali nos Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 13, nos versículos de 4 a 12. Né? Aqui é uma cena desse evangelho. Eu vou ler ela aqui para a gente ter melhor compreensão. Né? Então, Atos 13. Né? Então, ali a viagem de Paulo e Barnabé, ali que eles vão passar pela ilha de Chipre, né? Depois vão para a ilha de até Pafos, né? Percorreram toda a ilha até Pafos e acharam um judeu chamado Bar Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, né? Homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunha procurando desviar da fé o procônsul, né? Ou seja, veja aí que interessante, né? Os falsos profetas já buscando desviar também ali. Então Saulo, né, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, né, cravou nele os olhos e disse-lhe: Filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego. Não verás o sol até nova ordem, né? Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e, andando à roda, buscava quem lhe desse a mão. À vista desse prodígio, né, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor, né? Isso aqui também aconteceu ali por volta dos anos 40, né? Então aqui está a imagem, né? O procônsul Sérgio Paulo. Isso, Sérgio Paulo. Aqui São Paulo, né? Aqui o falso profeta ali, né? O falso messias cego, né? Ele foi e abraçou a fé, a verdadeira, né? E foi assim que São Paulo venceu o falso profeta. Aqui é um pouco do dado sobre esse Lúcio Sérgio Paulo, né? Que é o procônsul lá. Então, olha só, um marco da fronteira da época de Cláudio é mencionado. Sérgio foi descoberto em Roma em 1887, né? Ele relata o apontamento em 47 ali, né? De um curador das margens e do canal do rio Tibre, um dos quais era Sérgio. Então, como acredita-se, né, que a viagem de Paulo tenha ocorrido na primeira metade da década de 40, como alguns acadêmicos colocam ainda mais cedo, né? Acredita-se que Sérgio tenha primeiro servido seus 3 anos como procônsul em Chipre e depois retornado a Roma, onde foi então apontado curador, né? Como ele não foi cumprimentado por Paulo em sua epístola aos Romanos, é possível que ele tenha morrido antes de ela ter sido escrita, né? Mas São Paulo conhecia ele. Então aqui, né, voltamos aqui à lista dos procuradores romanos, né? Ali na província romana da Judéia restaurada. A gente já viu sobre Cúspio Fado, né, dos anos 44 a 48 ali, né, já caiu. Agora o segundo aqui, né, Tibério Júlio Alexandre, que a gente viu também, né, 2 anos, caiu. E a gente parou ali, né, no governo de Cumano, né, dos anos 48 ali a 52, que é o atual que a gente vai analisar. E a gente vai ali até o Marco Antônio Félix, né, dos anos 52 a 60, ali no início do seu governo. Isso aí a gente vai ver que tem bastante coisinha para a gente analisar. Então, Ventídio Cumano, né, procurador romano ali dos anos 48 a 52, né, durante 4 anos ali. Então, olha só, conforme diz as antiguidades judaicas, né, no livro 20º ali, no capítulo 2, né. Durante a administração de Cumano, houve uma grande revolta em Jerusalém, que custou a vida a vários judeus.
Mas primeiro vou descrever as circunstâncias que levaram a ela, né? Foi da onde a gente parou ali na última live. Então, a revolta dos judeus em Jerusalém, né? Males advenientes aos judeus no dia da Páscoa. Então, ali, a gente aqui já está por volta ali dos anos 49, né? Depois de Cristo. Um ano depois ali da tomada de Cumano. Então, olha só, nesta ocasião, né? Como Paulo terminava sua viagem circular de Jerusalém até o Ilírico, né? Conforme Romanos no capítulo 15 ali. Cláudio expulsou de Roma os judeus, né? Nos Atos, capítulo 18, versículo 2. Então, Áquila e Priscila, né, expulsos de Roma com os outros judeus, desembarcaram na Ásia e lá viveram em companhia do apóstolo Paulo. Talvez também São Pedro, né, que estava ali em Roma ali já desde os anos 42, talvez ele também foi expulso durante esse evento aqui, né? Não sei ainda qual fonte me embasar sobre isso, né? Mas depois eu vou ver se eu procuro alguma coisa sobre isso aqui, tá? São Pedro estava em Roma também. Então, ali que corroborava os fundamentos, né? Recentemente por ele lançados das igrejas nesta região, conforme os Atos 18 ali, né? Assim nos informa o livro sagrado dos Atos, né? Conforme aqui, essa citação aqui é de Eusébio de Cesareia, né? História Eclesiástica, livro 2, né? Do capítulo 18 ali, verso 9. Então aqui o historiador ali, né? Caio Suetônio Tranquilo, né? Ali no ano 121 ele escreveu a vida dos 12 Cesares, né? E ali ele vai sobre Tibério Cláudio, né, Druso, ele vai relatar essa fuga, né, essa expulsão dos judeus de Roma, né, pelo imperador Cláudio. Essa tradução que eu peguei de um PDF que tem aí na internet, né, então assim, né, Cláudio, né, expulsou de Roma os judeus, sublevados constantemente por incitamento de Cresto, né. Uma outra citação aqui, tradução possível, é isso aqui, né? Como os judeus, por instigação de Crestus, estivessem constantemente provocando distúrbios, ele, Cláudio, né, os expulsou de Roma, né? Então, alguns estudiosos, né, nessa questão, né, vão dizer assim, né? E a causa desta ordem foram, segundo relata Suetônio, os frequentes motins a que se entregavam os israelitas, instigados por um certo Cresto. Se como é possível, há nas palavras daquele historiador confusão de Crestos com Cristos, a causa dos tumultos pode ter sido a oposição judaica aos cristãos em Roma, né? O que eu não duvido, né? A gente já estava vendo aqui que a perseguição aos cristãos começou por parte dos judeus, e não por parte do Império. Então, os israelitas ali já montavam um motim lá até em Roma, né? Para afastar contra os cristãos, né? Que estavam ali, né? A começar já por São Pedro em Roma. Então, a gente já passa aqui para a Guerra dos Judeus, né? Livro 2, ali no capítulo 20. Que vai dizer assim, né? Depois da morte de Herodes, rei da Calcida, o imperador Cláudio deu seu reino a Agripa, né? E aqui começa o reinado de Agripa II. Seu sobrinho, filho do rei Agripa, né? De que acabamos de falar. Cumano, então, Agripa II pegou aqui, né, o principado da Calcida, né, que pertencia a Herodes, que era irmão do rei Agripa I, né? Aí passou agora para o filho do rei Agripa I, que vai ser o Agripa II ali. Cumano sucedeu a Tibério, né, Alexandre, no governo da Judéia. Foi durante a sua administração que começaram a ter as novas agitações que atraíram tantos males sobre os judeus, né? Então, a gente já vai ver aqui uma abominação da desolação, a primeira, né? Muitos associam a abominação da desolação, né, de que o imperador romano foi lá e colocou uma imagem dentro do templo de Jerusalém. Não é só isso que é abominação, tá?
Na verdade, a gente viu que durante ali o governo do imperador Caio Calígula, né, não foi possível essa predição se realizar ali, né? Essa ordem do imperador se realizar. A gente vai ver que houve muitos outros tipos de abominação dentro do templo ali durante esse tempo aqui. E essa aqui, em ordem cronológica, ao meu ver, foi a primeira ali, né? Então, olha só, Cláudio ainda regia o império quando, por ocasião da festa da Páscoa, né, houve tamanha sedição e tumulto em Jerusalém, que apenas dos judeus a se precipitarem violentamente para sair do templo, 30.000 morreram, né, massacrando-se mutuamente. Deste modo, a festa transformou-se em luto para toda a nação, em lamentações para cada casa. Assim narra textualmente Joséfo, né? Aqui, História Eclesiástica, né? Livro 2, capítulo 19, verso 1. Então, a gente passando para Joséfo, né? Que Eusébio de Cesareia cita, né? Vamos ler os textos de Flávio Joséfo, que é a fonte primária ali dessa história. Veja que Eusébio de Cesareia ele fala 30 mil judeus morreram ali, massacrados dentro do templo de Jerusalém, né? Durante uma fuga. A gente vai entender por quê, né? Então, olha só. Aproximava-se a festa da Páscoa, na qual os judeus só comem pão sem fermento, né? E uma grande multidão de povo acorria de todos os lados, né? Como era normal, né? Nas festas de Páscoa. Jerusalém tinha povos ali de todos os judeus de todo o mundo ali, né? Então, Cumano, para impedir que houvesse alguma desordem, né? Colocou uma companhia de soldados para montar guarda à porta do templo, como sempre fizeram os seus predecessores em semelhantes ocasiões, né? Ou seja, ele botava uma guarda ali de soldados, né? Romanos ali a guarda à porta do templo, né? Para impedir que houvesse algum tumulto ali, né? Normal, né? Já sempre teve isso aí, né? Então, olha só, no quarto dia da festa da Páscoa, né? A Páscoa ele durava uma semana. Então, no quarto dia da festa, porém, um soldado, né, teve a insolência de pôr a descoberto, diante de todos, o que o pudor e a educação obrigam a esconder. Né? Ou seja, o soldado praticamente ele se despiu, né, ficou nu ali, diante de todo mundo ali, né, o templo cheio de gente, do nada ele tirou a roupa ali, né? Ali na porta da guarda do templo, ali, né? Na porta do templo ele fez isso. Então, olha só, tão horrível desfaçatez irritou de tal modo o povo que todos começaram a clamar que não era somente os judeus que ele injuriava, mas ao próprio Deus, né? E os mais exaltados começaram a ofender Cumano, dizendo que fora ele quem mandara o soldado cometer tamanha impiedade. Então, Cumano ficou muito ofendido com essas palavras, né? Todavia, não deixou de exortar o povo a conter a sua exaltação. No entanto, percebendo que eles, em vez de obedecer, ainda lhes diziam mais injúrias, ordenou a todas as tropas que se dirigissem com armas à Fortaleza Antônia, né? Aquela Fortaleza Antônia que a gente viu, que fica colada ao templo ali, né? Que, como já dissemos, ficava sobre sobranceira ao templo. O povo, então, espantado por ver aproximar-se um tão grande número de soldados, pôs-se em fuga. Como as ruas eram muito estreitas e eles, aterrorizados, imaginavam que os soldados os estavam perseguindo, apertaram-se de tal modo que mais de 20.000 morreram sufocados. Né? A gente vê que aquele povo estava com medo o tempo todo de que o templo ia ser destruído. Vocês vão ver isso. Eles estavam com muito medo disso. Eles estavam com medo ali, né, de que os soldados romanos já iam perseguir eles ali, né, ia causar uma mortandade. Só que eles mesmo aqui, né, nessa fuga, se mataram a si mesmos, né. Se apertaram ali e não conseguiram sair. José coloca aqui mais de 20.000, né, morreram sufocados.
Assim, a alegria dessa grande festa, né, converteu-se em tristeza. Cessaram as orações, abandonaram seus sacrifícios, ouviam-se apenas gemidos, lamentos, né? E a causa de toda essa desolação, olha aí a desolação, deveu-se ao impudor sacrílego de um único homem, né? Ou seja, a abominação de um único homem ali dentro, né, do templo, foi a causa de uma desolação, né, dentro do templo de Jerusalém, levando à morte aí mais de 20 mil judeus, né, 30 mil judeus. Na Guerra dos Judeus ali ele vai dizer que é 10 mil, né? Ou seja, 20 aqui com 10, 30 mil, né? É o que diz Eusébio. Então a gente viu aí a primeira abominação da desolação, né? 30 mil judeus mortos dentro de uma festa ali, né? Da Páscoa, dentro do Templo de Jerusalém, não é brincadeira, né? É uma desolação muito grande, né? Decorrida ali de uma abominação, né? De um único soldado ali romano. Então, quando vides a abominação da desolação, né, instalada no templo, os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, tá? Então aqui a gente passa para o segundo episódio, né, a revolta dos judeus em Jerusalém. Então essa tragédia ainda era lamentada quando sobreveio outra confusão. A gente vê que é confusão atrás de confusão, tragédia atrás de tragédia. Deixa eu só carregar aqui no notebook, senão vai descarregar. Então, essa tragédia ainda era lamentada, né, quando sobreveio outra confusão. Alguns dos que haviam fugido na ocasião do tumulto encontraram, assim, estágio de Jerusalém, um homem de nome Estevão, né? Ou seja, teve aquele tumulto que a gente acabou de ler, né? E os que conseguiram fugir ali, eles encontraram ali, assim, estágio de Jerusalém, um homem de nome Estevão, que era doméstico e do imperador. Assaltaram-no e apoderaram-se de tudo o que ele trazia consigo. Cumano, logo que soube disso, enviou soldados com ordem de devastar as aldeias vizinhas e trazer-lhe aprisionados os principais habitantes. Um soldado encontrou, numa dessas aldeias, os livros de Moisés e rasgou-os na presença de todos, né? Proferindo ainda 1000 ofensas contra as nossas leis, né? E contra a nossa nação. Olha só, os judeus não puderam tolerar tal ofensa e foram em grande número encontrar-se com Cumano, em Cesareia, para rogar-lhe que castigasse tão grande injúria, feita antes ao próprio Deus que a eles, né? Então o governador, vendo-os tão exaltados e temendo uma revolta, a conselho de amigos mandou matar o soldado que fizera semelhante ultraje às nossas leis, e assim acalmou uma grande perturbação. Ou seja, então aqui você vê perturbação atrás de perturbação, né? Abominação da desolação. Outra confusão doida aqui, né? Aí segue uma outra, né? Grande divergência entre os samaritanos e os judeus ali. Então aconteceu nesse mesmo tempo uma grande divergência entre os samaritanos e os judeus. Você está vendo aqui um monte de tumulto que está acontecendo, né? Abominação da desolação e tudo mais, né? Judeu aqui agora contra samaritanos, né? Então você vai ver aqui, olha só. Isso já existia, né? Mas ele foi aumentando até ficar isso aqui. Então, a divergência entre os samaritanos e os judeus pelo fato que Joséfo narra, né? Os judeus que nos dias da festa solene, né? Festa da Páscoa, vinham da Galiléia a Jerusalém, costumavam passar pelas terras da Samaria, né? Então, eles passavam ali pela Samaria, né? Galiléia, né? Jerusalém, até chegar em Jerusalém.
costumavam passar pelas terras de Samaria. E alguns deles tiveram uma desavença com os habitantes de Naís, né? Aldeia situada no grande campo e que estava sujeita aos samaritanos. E vários judeus foram mortos, olha aí. Né? Samaritanos versus judeus. Né? Os principais da Galileia foram queixar-se a Cumano, pedindo-lhe justiça. Porém, vendo que ele não lhes dava atenção, porque os samaritanos o haviam subornado com dinheiro, exortaram os outros judeus a pegar em armas para conquistar a liberdade, dizendo que calor, tá muito calor aqui, viu, gente? Bebam muita água. Então exortaram os outros judeus a pegarem armas para conquistar a liberdade, dizendo que a servidão já era bastante rude por si mesma, para que ainda se lhes acrescentassem injustiças e ultrajes, né? Então, os magistrados esforçaram-se para acalmá-los, prometendo-lhes obrigar Cumano a castigar os autores dos assassinatos, mas eles não os quiseram escutar, né? Tomaram então as armas e chamaram em seu auxílio Eleazar, filho de Dineu, que havia muitos anos se entregara ao roubo e escondia-se nas montanhas. Olha aí, os que estiverem na Judéia fugiam para as montanhas, né? Esse tal de Eleazar, filho de Dineu, estava escondido nas montanhas, devastando e incendiando as aldeias dependentes de Samaria. Cumano apenas o soube, marchou contra eles, com a cavalaria de Sebaste, 4 cortes e numerosos samaritanos, matando vários deles e fazendo muitos prisioneiros. Né? Ou seja, as guerras estavam começando ali, né? Entre judeus e samaritanos, entre o governador ali para querer trazer a paz, né? Estabelecer a paz ali, né? Então, olha só, os cidadãos mais influentes de Jerusalém, na verdade, isso aí. Então, os cidadãos mais influentes de Jerusalém, vendo as coisas nesse estado, olha só, veja que o pessoal aqui estava o tempo todo com medo de que o templo seria destruído, né? Olha só, os cidadãos mais influentes de Jerusalém, vendo as coisas nesse estado e imaginando que esse grande mal poderia ter consequências ainda mais vergonhosas, revestiram-se de um saco, puseram cinzas na cabeça. Ei, meu gato está querendo sair, só um momentinho. Então, né? Então, olha só, veja como é que aquele povo já sabia, assim, né? Ele viu todos esses males que estava tendo em Jerusalém, o pessoal já estava com medo, né? Olha só, vendo as coisas nesse estado, imaginando que esse grande mal poderia ter consequências ainda mais vergonhosas, revestiram-se de um saco, puseram cinzas na cabeça, né? Começaram a fazer penitência ali. E tudo fizeram para acalmar o espírito de muitos dos seus, a que com pesar vinham abandonar-se ao desespero. O pessoal já estava desesperado. Fizeram-lhes ver que, se não deixassem as armas e não se retirassem para suas casas, lá permanecendo tranquilos e sossegados, né, seriam a causa da ruína completa de sua nação. Olha aí. E veriam o templo incendiado e as suas mulheres e filhos transformados em escravos. Ou seja, o pessoal já estava com medo ali, né? De que o templo fosse destruído por causa daqueles sinais que já estavam acontecendo. Não, fiquem nessas casas tranquilos aí. Né? Olha só, essas razões os persuadiram
os que dissemos que viviam do roubo, porém retiraram-se aos lugares fortificados, onde estavam antes. E desde então a Judéia ficou cheia de ladrões, né? Ou seja, aqui já começou também os ladrões ali, né? Que vai ser o grupo dos sicários. E também os zelotas, né? Então a gente vê aqui, né? No governo ali da Síria, né? Da Síria romana. Antes ali governava Caio Cássio Longino, né? Do ano 45 ao 49. E agora a gente vai ver sobre Caio Humídio Dúrmio Quadrado, né? Dos anos 50 a 60. É incrível, né, que na Wikipedia não tem nada sobre esse aqui, né? Eu até tentei criar a página dele lá, mas ainda não consegui. Para falar um pouco sobre isso aqui, né? Esse governador aqui da Síria. Olha só, os mais ilustres dos samaritanos foram em seguida à cidade de Tiro procurar Numídio Quadrato, o governador da Síria, né? Para lhes pedir que fizesse justiça contra os judeus, que devastavam as suas terras e incendiavam as suas aldeias, né? Ou seja, a constante briga ali que está tendo, né? Então, disseram-lhe que, por mais que fosse o prejuízo que estivessem tomando, não lhes era isso tão penoso quanto o descaso que o povo fazia do poder dos romanos, né? E tocava somente a ele julgar as desordens que se sucediam nas províncias a ele sujeitas, porque a província romana da Judéia era anexada à Síria romana, né? Então o governador de lá ele tinha jurisdição também sobre a Judéia. Eles não podiam tolerar que a nação judaica agisse como se o império não tivesse governadores que pudessem manter a autoridade. Os judeus disseram, em resposta, que os samaritanos é que haviam sido a causa daquela sedição e do morticínio que se sucedera em seguida, e que Cumano era mais culpado que qualquer outro, porque ele também não quis intervir, né? Porque em vez de castigá-los, se deixara subornar pelos presentes que deles recebera, né? Os samaritanos ali subornou Cumano ali, né? Com dinheiro, para ele não agir, né? Então, olha só, Quadrado, né? Quadrado ali, depois de escutá-los, deixou para decidir a questão quando estivesse na Judéia e conhecesse exatamente toda a verdade, né? Algum tempo depois, foi ele a Samaria, onde se pleiteou a causa em sua presença. Ele ficou convencido de que os samaritanos haviam sido os autores da perturbação. Soube também que alguns judeus haviam tentado suscitar outras sedições. Após mandar crucificar aqueles que Cumano conservava na prisão, foi para a aldeia de Lida, que é tão grande quanto uma cidade, onde, estando em seu tribunal, ouviu pela segunda vez os samaritanos, né? Então, olha só, tendo sabido de um deles, que Dorto, homem que ocupava uma alta posição entre os judeus, e 4 outros haviam incitado os de sua casa à revolta, mandou matar todos os 5 e enviou Ananias, sumo sacerdote, e o capitão Anano como prisioneiros a Roma, para se justificarem diante do imperador. Ou seja, até o sumo sacerdote Ananias estava envolvido nisso aqui, né? Mandou também para lá os principais samaritanos e judeus, o próprio Cumano e um oficial de campo de nobre cele. Porém, temendo outra amotinação entre os judeus, foi para Jerusalém. Lá encontrou tudo em paz. A paz aqui. Estando todos ocupados em oferecer sacrifícios a Deus, nos dias de festa, né? O dia de Páscoa, ou outras festas, né? Segundo o costume de nossos antepassados. Assim ele julgou que nada havia a temer, voltou a Antioquia, né? O povo lá foi se justificar diante do imperador por causa dessas sedições aí. Então, olha só, Cumano, né, e os samaritanos chegaram a Roma e foi marcado o dia para que defendesse a sua causa. Eles conquistaram com dinheiro
favor dos libertos e dos amigos do imperador, e teriam por esse meio feito condenar os judeus se Agripa, que então estava em Roma, não tivesse conseguido que a imperatriz Agripina rogasse ao imperador, seu marido, que se inteirasse do assunto, né, e mandasse castigar todos os culpados daquela sedição. Assim, o imperador Cláudio, após ouvir ambas as partes, achou que os samaritanos haviam sido a causa principal de toda aquela perturbação e mandou matar todos os que tinham vindo se justificar. Enviou Cumano ao exílio e Celer a Jerusalém, a fim de que fosse arrastado pelas ruas, na presença de todo o povo, até expirar. Por fim, nomeou Cláudio Félix, né, irmão de Palas, governador da Judéia. Então, aqui, né, ele fez a mudança ali, né, do governador. Você veja que o julgamento aqui do imperador, né, a questão foi parar ali com Marco Cumano. Cumano não resolveu direito, foi parar ali, então, no governador da Síria romana, né, ele tentou resolver ali, mandou o povo ali se justificar diante do imperador, e o imperador ali, por último, né, resolveu a questão, né. Também ali a Agripa II ali participou, né, dessa questão. A imperatriz ali, Agripina, né, que é a mulher do imperador Cláudio, ele rogou, né, ao imperador. Mandando ele castigar os culpados, né. E, por fim, né, ele faz todo esse julgamento aqui e nomeia Cláudio Félix, né, o sucessor ali de Cumano, né? Então, ali, a gente começa ali nos anos de Marco Antônio Félix, né, dos anos 52 a 60, o quarto governador ali, né, da Judéia. Ele vai governar ali por 8 anos, tá? Então, o imperador, no 12º ano do seu reinado, né, deu a Agripa também, Agripa II, a tetrarquia que pertencerá a Filipe, bem como Betânia, Traconites e Albila, que integrava a tetrarquia de Lisânias, né? Então, aquelas duas tetrarquias que pertenciam a Filipe e a Lisânias, né? A Agripa II aqui vai receber. E só que ele vai, né, perder o principado da Calcida, né? Mas tirou-lhe a Calcida, que governara por 3 ou 4 anos. Então, ali no ano 53, né, Rei Agripa II, né, tetrarquia de Filipe, Betânia, Traconites e Albila, né? Parte da tetrarquia de Lisânias, no ano 53. E aqui está o mapa, né, que a gente avalia, que é o mapa do reino aqui de Agripa II, né, nesse de roxo aqui, e o verde aqui vai ser o procurador da Judéia, né, começando ali já com Marco Antônio Félix. Então, ano 54, né, a morte do imperador Cláudio, para a gente encerrar essa live aqui de hoje, né. Então, olha só, o imperador Cláudio morreu após reinar 13 anos, 8 meses e 20 dias. Alguns acreditavam que Agripina, né, sua mulher, o mandou envenenar, né. Ela era filha de Germânico, irmão de Cláudio. Em primeiras núpcias havia desposado Domício, Enobarbo, um dos mais ilustres romanos. Isso aqui que é o pai de César Nero. Agripina é mãe de César Nero. Então, olha só, havia já muito tempo que ela estava viúva, quando Cláudio a desposou, e adotou o filho que ela tivera de Domício, chamado também Domício, como seu pai, a quem ele deu o nome de Nero, né? Então, quando Cláudio teve as núpcias com Agripina, né, mudou o nome de Nero, mudou o nome de Domício para Nero, né, filho dela, adotando ele, né. Então, olha só, antes Cláudio havia desposado Messalina, que ele mandou matar por ciúme. Ele não era bonzinho também, né? E dela teve Britânico e Otávia. Quanto à sua filha Antônia, que era a mais velha de todos os seus filhos, a que tivera de Petina, uma de suas outras mulheres, ele a fez casar-se com Nero, né?
Então aqui, né, vai entrar César Nero, né, o sucessor do Imperador Cláudio. E isso aqui já vai ficar para a próxima live, tá bom? Você viu, né, que o assunto rende, né? A gente viu tanta coisa aqui que já aconteceu dentro da Judéia, né, dentro de Jerusalém, né? Assim, a profecia ali se cumprindo, né, com toda a sua exatidão possível, né? Então é isso, meus povos. Muito obrigado aí pela audiência. Se inscrevam no canal, aperte o sininho para receber as notificações, né? E compartilhe esta live, né? Para que mais pessoas podem estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, né? E eu criei um grupo lá no Telegram, né? Um grupo voltado justamente para me compartilhar o material, né? Que está sendo partilhado nestas lives, né? Então eu vou postar lá a aula, né? A live de hoje e o conteúdo do PDF, né? Então é isso. Gostaria de agradecer, né? Quem está gostando do trabalho aí, quem está buscando de fato estudar seriamente, né? A história dos judeus ali, depois de Cristo, né? E eu peço que tenham paciência, né? Porque também o meu tempo é curto e eu vou preparar o próximo material ali já entrando com César Nero, né? Deixa eu ver aqui. Então é isso, vamos encerrar a live, tá bom? Espero já ter tratado aí bastante coisa. Espero que abrangeu aí bastante compreensão, bastante frutos, né? Então é isso, então fique com o bom Deus, tenham todos uma boa e santa noite. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Cum exhaladent anima suas in sinu matrum suarum. Cui comporrobote vel cui assimilabote filia Jerusalem, cui exequabote